Vamos avaliar. Como que eu sei que a empresa dá trabalho ou a empresa está gerando riqueza? Se ela está dependendo daquela cabeça do empresário, ela é uma empresa que isso dá trabalho. Se ela está dependendo de meia dúzia de pessoas que estão ali para dar comandos para as pessoas para fazer funcionar, ela é uma empresa que dá trabalho. Porque vira e mexe, isso vai acabar repercutindo na cabeça do negócio, que é o empresário. Tem uma frase que acompanha o empresário. Diz, meu Deus, como eu estou trabalhando, cada vez eu trabalho mais. Esse final de semana eu tive que trabalhar. E o retorno? Será que é proporcional a todo esse esforço que está sendo feito? O valor de uma empresa não é medido pelo faturamento de uma empresa. O valor de uma empresa ele é medido pelo quanto a sua empresa vale sem você. Isso é ter uma empresa que gera riqueza. O empresário que chega cedo, sai tarde, é aquele que faz o trabalho dele que nem um louco durante o dia a dia. Será que ele causa mais estresse ou mais retorno e riqueza para a empresa, Campa? É uma ótima pergunta. Esse é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para pensar no estratégico e fazer a empresa crescer com mais lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campanholo. E eu sou Cristiane Campanholo. E hoje eu quero te deixar uma pergunta. Você está gerando riqueza para a tua empresa ou só mais estresse de trabalho? Caramba, que pergunta boa pra gente começar esse podcast, né? Porque, na verdade, quando a gente abre uma empresa, Cris, eu não sei se existe alguma razão diferente dessa, mas todo mundo quer duas coisas: mais lucro e mais liberdade. Ou seja, quer ter mais dinheiro no bolso e trabalhar menos. Eu não sei se alguém de sua consciência abre uma empresa para querer trabalhar mais e ganhar menos dinheiro. Você concorda comigo? Ah, concordo plenamente. Se fosse para ganhar menos e trabalhar mais, todo mundo estaria trabalhando na empresa de alguém. Não abriria a sua própria empresa. A lógica é essa mesmo que você falou. Vou abrir minha empresa para eu poder ter uma jornada de trabalho menor e realmente ganhar maior lucratividade. Porque está gerando emprego, está gerando renda, não é? Então está fazendo com que aquela empresa seja produtiva para as outras pessoas. Essa seria a lógica. Essa seria a lógica. Eu lembro muito bem a gente, né? Quando a gente abriu a nossa primeira empresa. Eu tinha vontade de quê? De não precisar cumprir horário. Poder sair no meio da tarde, poder sair viajar no meio da semana e queria, obviamente, ganhar mais. Ter mais recurso financeiro. Isso foi basicamente o que motivou a gente a ter nosso primeiro negócio. Só que a realidade, para a maioria, é justamente o contrário. A realidade de muitos empresários é que formam uma equipe, colocam líderes, contratam pessoas, a empresa vai crescendo e o camarada parece que cada vez trabalha mais. Dinheiro até vem, mas às vezes à custa de muito trabalho duro. E por isso que eu acho super válido a gente abordar esse tema aqui. Se está fazendo realmente mais riqueza ou se está só tendo estresse e mais retrabalho? E é engraçado isso, né, Campa? Que quando a gente conversa com os empresários do nosso dia a dia, de quem faz parte dos nossos programas de reestruturação empresarial, ou em conversas com amigos que são empresários também, tem uma frase que acompanha o empresário. Diz, meu Deus, como eu estou trabalhando, cada vez eu trabalho mais, esse final de semana eu tive que trabalhar. E o retorno? Será que é proporcional a todo esse esforço que está sendo feito? Então, às vezes o retorno até ele pode ser proporcional. Só que eu tenho medo desse tipo de retorno proporcional ao esforço do dono de uma empresa. Por que eu tenho medo disso? Porque o que é uma empresa, na verdade? Vamos trazer o pé da letra. Uma empresa é para ser uma estrutura onde você tem equipe, você tem processos, você tem um modelo de negócio, ou seja, é uma máquina que tem que estar à tua disposição para gerar recursos. Agora, se eu tô lá, eu dono da empresa, eu tô carregando ela nas costas, eu tô tendo que fazer esforço, eu tô tendo que estar ali o tempo inteiro acompanhando a operação, acompanhando meus líderes, acompanhando a equipe para fazê-la dar recurso, e se eu não estiver lá? O que acontece? Então, esta é uma preocupação que eu acho que deveria estar à tona em todo empresário. Mas e o dia que eu não estiver aqui? Como que vai ser? Tem sentido? Todo sentido. E essa empresa deveria continuar funcionando com o dono presente nessa empresa ou quando ele não está presente também. Ele vai tirar férias ou ele vai viajar a negócios, ele vai fazer um curso, ele vai no casamento de um filho ou de um parente. Ele deveria ter a empresa dele funcionando de forma natural,
como um relógio suíço. E funciona independente de dar corda. E funciona independente do dono estar lá ou não. Correto, justamente. Então, se a gente for pegar assim, ó, uma empresa que só dá trabalho, esse é o primeiro ponto. Vamos avaliar. Como que eu sei que a empresa só dá trabalho ou a empresa está gerando riqueza? Se ela está dependendo daquela cabeça do empresário, ela é uma empresa que só dá trabalho. Se ela está dependendo de meia dúzia de pessoas que estão ali para dar comandos para as pessoas para fazer funcionar, ela é uma empresa que dá trabalho. Porque vira e mexe, isso vai acabar repercutindo na cabeça do negócio, que é o empresário. Então a rotina, ela passa muito mais a ser uma rotina de apagar incêndio, de fazer as coisas funcionarem, de se preocupar em trazer as pessoas de volta para o trilho, do que realmente crescer, do que realmente fazer aquilo que é o papel do empresário. E para mim, qual que é o papel do empresário? Olhar assim, a minha empresa hoje está aqui, eu quero que ela seja aqui, esteja aqui. Qual que é o caminho para eu chegar lá? Então o papel do empresário é definir o ponto B, criar o caminho para chegar lá e fazer com que toda aquela equipe, toda a estrutura percorra esse caminho e chegue nos resultados. Fala um pouquinho mais, Campa. O que passa pela tua cabeça quando você fala uma empresa que só dá trabalho? Seria gerar emprego? Ou seria o quê? O que é? Fala direitinho para Falo. eles aqui, pro pessoal que tá ouvindo nós, o que é dar trabalho de verdade? Falo, assim, ó. Basicamente é depender de esforço pessoal. Tá dependendo de esforço pessoal do empresário, é uma empresa que está dando trabalho. Veja bem, ó. Às vezes o dono de uma empresa, ele é aquela pessoa que ele precisa estar ali articulando tudo o tempo inteiro. Vamos comparar. Nós temos de um lado o estrategista, temos do outro lado o que eu costumo brincar, né? O empresidiário. O que é o empresidiário? Aquele empresário que está preso na operação. O estrategista, o que ele faz? O estrategista, ele tem um bom planejamento, ele tem bons processos, e ele tem uma equipe que olha para aquilo ali e entende. Peraí, esta empresa está caminhando para onde? Bom, vamos fazer a empresa caminhar para lá. Então, o papel do empresário qual que é? Garantir que os líderes entendam isso, que desenvolvam a sua equipe para que a equipe realmente caminhe junto e ajude a empresa a bater aquelas metas. Quando eu falo de meta, Cris, eu não estou falando só meta financeira, que às vezes tem gente que fala em meta, mas é vendedor. Não, meta não é só isso. Meta é produção, meta é entrega, meta é atendimento, meta é adimplência, meta é tudo tem que ser metrificado. Então o papel do empresário o que é? Olhar esses indicadores que são mais macro. Tá acontecendo aquilo ali? Maravilha. O que eu posso fazer para melhorar? Não está acontecendo aquilo ali? Vou me reunir com meus líderes. Olha, o teu setor não está batendo as metas. O que está acontecendo? O que a gente precisa ajustar? Então, isto é uma empresa que está gerando riqueza. Por quê? Porque o foco do empresário é na melhoria contínua. Agora, o empresidiário, o que o empresidiário está fazendo? O empresidiário está limitando a empresa dele ao esforço dele. Se num período ele consegue ter um esforço muito grande, ele faz com que a empresa tenha um resultado muito grande. Se ele está ali cobrando as pessoas, se ele está empurrando, se ele está corrigindo, se ele está muitas vezes executando, e aí ele acaba tendo líderes executores, então aquele mês deu um esforço muito grande. O que aconteceu? O resultado ele é muito grande. Mas quando ele não está lá fazendo isso, começa a impactar onde? Faturamento, entrega, lucro. Então você vai ter um caixa frágil, você vai ter uma empresa estagnada e você simplesmente não cria um patrimônio real. Você cria um negócio que está ali dependendo de você. Então, dar trabalho é dar trabalho para o dono. É aquele negócio assim de, tá gerando riqueza para o dono da empresa ou tá dando trabalho para o dono da empresa, aquele trabalho que não seria dele. Aquele trabalho que não É seria dele. aquele trabalho que deveria ser a equipe produzindo e, na verdade, está sobrando nas costas do empresário que está pesando. E eu acredito assim. Líder pode ser o líder da empresa, o líder maior, que é o dono da empresa, ou os líderes de setores ou os encarregados de setor. Se eles estão fazendo o trabalho dos outros, eles não estão fazendo o trabalho deles, que é de liderar, que é de acompanhar a empresa, que é de fazer com que cada setor ande de forma sustentável, sem depender de uma pessoa, sem ser o peso nas costas de cada um. E dar trabalho é quando é peso em cima das costas de um, tô certa? Com certeza, tá totalmente certa. Porque assim, se a gente for analisar, uma empresa que gera riqueza é uma empresa que é uma empresa vendável. Sim. Para começo de conversa, equity.
Então, uma empresa que possa ser vendável. E a pergunta que eu faço para você que está nos assistindo ou está nos ouvindo agora é: a tua empresa é vendável? O que é uma empresa vendável, Cris? Pensa comigo, uma casa é vendável? Se eu construir uma casa, eu posso vender essa casa? Pode, ela é um É patrimônio. um patrimônio. A pessoa que comprar a minha casa, precisa de mim para morar naquela casa? Não, Não, não precisa de mim. A pessoa que comprar o meu carro, precisa de mim para dirigir o carro? não, ele Não. pode dirigir por conta Pode própria dirigir aquele por conta carro. própria, exatamente. Uma empresa, a mesma coisa. Uma empresa, ela tem que ser vendável. O que significa vendável? Significa que, se você vender a tua empresa para mim, eu entro na tua empresa e eu não preciso estar envolto na operação para fazer ela funcionar. Ela vai continuar funcionando. Não muda nada, simplesmente trocou o papel. Saiu você da tua cadeira, entrei eu na tua cadeira. Só isso. As pessoas sabem o que tem que fazer, as pessoas sabem quando tem que fazer, sabem como tem que fazer e sabem por que tem que fazer. Então a coisa flui. Não interessa quem tá lá na pirâmide, lá no topo da pirâmide. Não interessa quem tá lá e nem se está lá. Esse estar lá no topo da pirâmide é estar lá para quê? Definir um novo foco, definir novas metas, definir novos rumos e vamos para lá, gente, vamos para lá. Isso é realmente ter uma empresa que gera riqueza, Cris. E onde todo mundo sabe quais são esses indicadores, quais são esses números, porque eles também estão acompanhando. Tanto a equipe lá que está na produção fica sabendo porque o superior dele, o líder dele, mandou para ele o que era prioritário agora para a empresa, assim como ele também está dando o feedback pro líder maior, né? Então ele está sabendo assim, ó, estão me cobrando disso aqui. As metas onde a gente quer chegar na nossa expansão empresarial neste mês, ou nesse trimestre, ou nesse ano, é aqui. Aí não adianta depois dizer assim, ó, eu estou enxergando uma coisa, o dono da empresa está enxergando outra. Como líder, né? Eu tô falando pensamento de líder. Mas se eu estou enxergando a mesma coisa que o líder maior, que é o empresário, está enxergando, a gente está remando o barco para o mesmo lado. E no momento que a gente rema o barco para o mesmo lado, é ali que a gente está fazendo que a empresa gere riqueza. Porque está todo mundo chegando no mesmo foco, chegando no mesmo objetivo. E não cada um puxando a corda para o seu lado, não é? Então, é justamente isso. Se a gente for pegar assim, vamos fazer mais uma comparação. Empresa que gera trabalho, empresa que gera riqueza, tá? Empresa que gera trabalho. Vamos pegar, por exemplo, vendas, faturamento, né? Empresa que gera trabalho, o esforço se dá para quê? Cara, para vender. Tem que fazer um esforço muito grande para vender. Não, esse mês precisamos vender lá 1 milhão. Então, um esforço grande do dono, um esforço grande de líderes para fazer aquela venda de 1 milhão. Tá? Aí no outro mês, reinicia o mês, esforço muito grande de novo para que aquilo aconteça. Empresa que gera trabalho. Empresa que gera riqueza. Pô, temos uma estratégia aqui que automaticamente a gente vende 1 milhão por mês. A máquina está girando, a equipe está girando, o lead está entrando, vendas estão acontecendo, a entrega está acontecendo, está se mantendo. Beleza, então está se mantendo, me afastei, aquilo se mantém. Aí quando que eu vou entrar na operação? Eu vou entrar na operação, vou entrar no jogo, na verdade, não na operação, vou entrar no jogo. Não, peraí, beleza, a gente está se mantendo a 1 milhão por mês. Vamos dar uma reguladinha aqui, vamos buscar 1.200. Ponto. Então aí perceba, este caso eu estou trabalhando para gerar riqueza. Por quê? Porque eu estou entrando em ação para melhorar. A minha entrega. Ah, eu entrego 10 em 1 hora. Será que eu não consigo ajustar minha máquina para entregar em 12 em 1 hora? Perceba que eu fazendo isso, independente da minha venda, eu estou aumentando meu lucro, eu estou otimizando os meus processos. Então a empresa já está toda azeitada, ela funciona sozinha, a equipe entrega 10 em 1 hora. Agora eu vou entrar em cena para ajustar meus processos, ajustar minha liderança, ajustar as rotinas de treinamento, ajustar o nível de contratação para que a minha entrega seja 12. Melhorei o indicador. Automaticamente, o que eu estou fazendo? Estou trabalhando para minha empresa gerar riqueza. Tem sentido? Tem sentido. E eu acredito que o que você está falando agora, nessa hora de gerar riqueza, não é de explorar os funcionários fazendo eles entregarem 20% a mais. É de ajustar toda a equipe, de repente fazer as contratações necessárias para que essa equipe funcione melhor e entregue mais. Para que o crescimento dessa empresa ande junto com a entrega. É isso? Eu gostei que você trouxe o termo explorar. Tá? Por quê? Vamos explorar esse tema. Vamos explorar esse tema aqui, ó. Qual que é uma lógica quando a gente contrata alguém? Qualquer colaborador contratado, qual que é a lógica? Eu estou trocando salário,
em troca de resultado. O Brasil tem uma cultura que eu particularmente não gosto, mas infelizmente a gente está preso na legislação, né? Então eu troco o salário por horas. Mas na prática, essas horas eu tenho que criar artifícios para converter horas em resultado. Como que eu faço isso? Eu faço isso otimizando os meus processos, eu faço isso mexendo em maquinário, eu faço isso dando mais treinamento, não estou explorando ninguém, estou simplesmente otimizando o tempo das pessoas. Porque é uma das fugas invisíveis, um dos ladrões invisíveis de lucro, o maior, e aquele que normalmente as pessoas não dão muita atenção. É o erro, é o retrabalho e é a ociosidade. E ociosidade nem sempre é porque o colaborador está ali fazendo o corpo mole. Às vezes ele está ocioso porque uma etapa anterior a dele não aconteceu. Não aconteceu no tempo certo, houve erro, houve retrabalho lá. E aí chegou no momento dele, ele está parado esperando. Então, quando realmente aquele empresário que está preocupado em gerar riqueza, ele faz pausas estratégicas, ele tira o tempo para olhar isso, e ele identifica esses gargalos, identifica essas falhas, esses retrabalhos, o que ele faz? Ele organiza o processo, organiza a rotina, traz junto com seus líderes, organiza e automaticamente as pessoas passam a ser mais produtivas. E aí já pegando o gancho, mas tá explorando, vamos lá? Se a empresa é uma empresa inteligente, que o empresário realmente está atrás de riqueza, a riqueza não é só para ele. Riqueza é para todo mundo. Para ele, para a família dele, para o colaborador, porque ele tem um plano de carreira, ele tem um plano de desenvolvimento, ele desenvolve as pessoas, ele entrega mais, faz as pessoas crescerem, faz as pessoas serem promovidas, tem gamificação, tem bonificação. As pessoas precisam ser reconhecidas por isso. Então é um ganha-ganha, Cris. A contratação é um ganha-ganha. A pessoa ganha estando comigo e eu ganho tendo ela ali, produzindo mais para mim. Eu achei muito interessante o que você falou, porque este ganha-ganha é aquilo que mais é importante para que o empresário realmente gere riqueza, gere renda e melhore a economia do Brasil, não é? Total. Melhorar a economia do Brasil é bom. Melhorar a vida dos funcionários que trabalham com ele é bom. Ele contratar pessoas que estão produtivas é bom para o cliente que tem um serviço bom, que tem um produto bom e que faz a coisa acontecer no dia a dia e o cliente tem aquela sensação, uau, eu tenho orgulho de comprar dessa empresa, porque a equipe funciona, porque a empresa funciona e eu quero voltar. E o voltar vai gerar mais lucratividade, mais riqueza para esse empresário que vai poder contratar novas pessoas, vai poder impulsionar a economia do Brasil, inclusive com novas contratações com o crescimento da empresa dele. Isso é o objetivo de um empresário. Levar, como você sempre fala, né, Campa? Levar a empresa do ponto A ao ponto B e não ficar estagnado como uma arvorezinha pequenininha, um bonsai que não cresce, teria potencial de gerar muitos frutos e tá ali, gerando 2, 3 frutinhos, porque o empresário está lá parado na operação. Porque o empresário, de repente, está lá parado sem saber o que fazer. E eu vou dar um spoiler aqui, Campa, posso? Deve? Tem muito empresário que está escutando a gente agora aqui e diz assim, tá, Campa, Cris, vocês estão falando de coisas que a gente deveria estar fazendo por aí, mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer, eu sei tocar a empresa do jeito que eu aprendi. Vocês ensinam a fazer isso? Sim, a gente ensina. A gente tem um programa de reestruturação empresarial chamado Strates, que é para isso. Só isso que eu queria dizer. Eu não quero te deixar desconfortável pensando, eu deveria saber isso, eu não sei e não tem quem ensine. Tem sim. Então vamos seguir o baile por aqui agora, né? Até porque a gente demorou para aprender isso, né? Nossos primeiros anos de empresa foi isso. 15 anos, pelo menos, foi de empresidiário, tocando a empresa com a própria força, tendo mais trabalho do que riqueza. A riqueza vinha, mas dependia do nosso esforço. E chorando no banho que era para ninguém ver, né, Pra ninguém Campa? ver, exatamente. Porque a gente acreditava assim, na frente da equipe a gente não pode chorar, na frente da equipe a gente não pode reclamar, mas no banho ninguém tá vendo. E quanta dor a gente teve, como tanto empresário que está assistindo nós agora. Então não é justo a gente ter esse conhecimento e não passar adiante. Não compartilhar, com certeza. E assim, ó, se a gente for fazer uma comparação curta e certa, empresa que não cresce, fica estagnada, porque tem muito empresário que fala isso, não quero crescer. Tudo bem? Você não é obrigado a crescer, ninguém é obrigado. Agora, se a gente olhar o movimento de mercado, o que acontece no mercado? Existe em todas as áreas, em todos os setores, em todas as regiões, empresas que estão crescendo, que estão tomando forma. E essas empresas, elas têm uma tendência, que é engolir aquelas que não estão crescendo.
Ou você compra aquelas empresas, ou essas grandes estão crescendo, elas compram essas empresas, ou elas simplesmente passam por cima e quebram essas empresas. É muito comum, o setor de supermercado é um movimento muito forte em cima disso, setor de farmácia é um movimento muito forte, quase todos os ramos isso está acontecendo. Se você olhar em algumas regiões, tem alguém lá que está crescendo. Então o que acontece? Essas empresas que estão crescendo, elas chegam com uma estrutura mais leve, uma estrutura mais enxuta, processos mais robustos, as coisas estão acontecendo, ela se torna mais barata no mercado, ela se torna mais eficiente. O que você acha que o cliente vai escolher? O cliente, nós como clientes, porque eu sou cliente, você é cliente. Nós como cliente, nós somos egoístas. A gente não está pensando no fornecedor, a gente está pensando na gente. Estou com um fornecedor, sou fiel ao fornecedor enquanto ele for bom para mim. No momento que não for bom para mim, tchau, amigo. Acabou? Então o que acontece? Uma hora sempre vai aparecer alguém mais ágil, alguém mais barato, alguém mais eficiente. Então sempre o empresário ele tem que olhar para a operação, fazer pausas estratégicas, olhar para a operação dele, olhar o modelo de negócio e pensar assim, ó, eu estou me encaminhando para ser uma dessas empresas mais eficientes, uma empresa que vai crescer, vai me blindar, vou me blindar nesse mercado, ou seja, gerando mais riqueza, ou eu vou ser aquela empresa que está ali tendo trabalho, e qualquer vírgula, qualquer deslize, vem esse grande nhaunk. Minha bocanha. Se for para escolher, eu escolho ser a empresa que abocanha os outros, não aquela que é abocanhada. Sabe por quê, Campa? Empresa que não cresce, morre. Empresa que não cresce, morre. É isso mesmo. Vai diminuindo. Quando vê, acabou a empresa, não é isso? Com certeza. E aí a gente pega assim, ó, dá para ver alguns sinais de que a empresa está gerando seu trabalho? Vários sinais. Começa olhando a tua rotina. O que acontece quando você não está lá na empresa? O que acontece se você ficar uma semana, 15 dias fora? E se tiver que ficar 2, 3 meses fora? O que acontece com a empresa? Tá parada dependendo de você? Você sai da empresa, volta, tem coisa esperando você para resolver? É um sinal que ela tá dando só trabalho. Qual é o outro sinal, Cris? Dá qualquer probleminha, vira uma crise, vira uma emergência, vira algo que, meu Deus do céu, parece que é o fim do mundo. São os famosos, palavrinha que a gente usa todo dia? Incêndios. Incêndios. Então, incêndios, eu gosto de falar sobre isso. Incêndio numa empresa vai acontecer? Vai. Vai, ninguém é perfeito. A Ninguém gente é é humano, perfeito, não é? Claro. Tá lá com o processo redondo, tá tudo funcionando, tudo definido, tudo combinado, meta, tudo acontecendo. Quebra uma máquina, alguém fica doente, alguém fura, alguém erra. Vai dar incêndio. Vai dar incêndio. Mas o que acontece? Incêndio não pode ser rotina. E empresa que está gerando seu trabalho, incêndio é rotina. O empresário é um apagador de incêndio, porque normalmente retorna para ele. Então, qual que é a premissa de uma empresa que está gerando riqueza? Incêndio é uma vez. Um incêndio é um incêndio sempre inédito. Se está repetindo, se o incêndio aconteceu 2 vezes, 3 vezes, é normal acontecer? Tá errado. Empresa que gera trabalho. Exatamente. Se tá repetindo e é só 1 ou 2 pessoas ou 3 pessoas dentro da empresa que resolvem esses incêndios, então toda a equipe serve para quê? Só para ser macaquinho adestrado que tá ali realmente fazendo só aquilo que as pessoas mandam? De jeito nenhum. Cada ser humano que está dentro da empresa é um ser humano inteligente. É contratado o cérebro, os braços e as pernas, e aquela pessoa está ali para resolver as coisas também. Claro que dentro de critérios, como você sempre fala, né, Campa? Dentro de critérios para eles entenderem que todo mundo fala a mesma língua dentro da empresa. Porque no momento que as pessoas todas estão falando a mesma língua, eles sabem que aqueles valores da empresa, aquela missão da empresa, tudo aquilo que está dentro da cultura da empresa é que vai nortear em como resolver aqueles incêndios e os processos, as métricas, tudo aquilo que foi utilizado até então é que realmente vai fazer com que as pessoas saibam resolver o problema sem depender do dono da empresa ou de 1 ou 2 líderes que estão lá, que são os resolvedores. Aí, essas pessoas param de ser o Google da própria empresa e as pessoas, todas que fazem parte desse jogo todo dentro da empresa, elas sabem resolver as coisas que têm que ser resolvidas, não é? A própria questão da cultura que você falou. O que tem que ser numa cultura? Vamos comparar.
Empresa que gera riqueza é empresa que dá trabalho. Empresa que se dá trabalho, a cultura das pessoas é: deu problema aqui, o que eu faço agora? Deu problema aqui, resolva. Não é comigo. Muito comum, né? Muito comum. Você pega um fornecedor, dá qualquer problema lá, o funcionário que está ali atendendo... mas não é minha culpa. É uma empresa que gera trabalho. Por quê? Porque as pessoas não se enxergam nesse papel de resolvedoras de problemas. Agora, numa cultura de uma empresa que gera riqueza, qual que é a cultura? Pô, deu um problema. Preciso reportar meu problema ao meu líder, ao meu gerente, ao meu encarregado, até o dono da empresa, ok? Mas eu vou reportar esse problema, eu já vou lá com no mínimo 2, 3 soluções diferentes. E ele vai dizer para o cliente assim: nós vamos resolver. Isso. Nós. Quando ele tira o corpo dele fora, significa o quê? A cultura é essa. A cultura é, cara, você tá aqui para fazer essa coisinha, qualquer coisa diferente, deixa. Então é uma empresa que alguém vai ter que resolver aquilo. Quem vai ter que resolver? Às vezes um gerente muito bem treinado que passa o dia apagando incêndio, passa o dia resolvendo essas coisas que vão surgindo, esses problemas que vão surgindo, e não é essa a função de gerente. Aqui eu já quero quebrar um mito, tá? Qual que é o mito? Muitos empresários, a hora que a empresa começa a crescer, os setores criam corpo, tem um monte de pessoas... Não, eu preciso um gerente nesse setor que resolva os problemas para mim. Gerente não é para resolver problema. Líder, né? Qualquer cargo de liderança, gerente, supervisor encarregado. Um líder, o que o líder tem que fazer? O líder tem que garantir que todo mundo entregue seus resultados, melhore seu desempenho, se desenvolva e que cresça na empresa. Esta é a função de líder. Seu líder está ali para resolver problema, o que você fez? Você simplesmente tirou, como empresário, aqueles incêndios que você resolve e atirou no colo de alguém. Vai lá e resolve para mim. Bonitinho? Bonitinho? E se esse gerente sai? E pior, se a cultura é de que deve ter incêndios dentro de uma empresa, como é que ela vai se desenvolver? Como é que ela vai crescer? Uma árvore que está cheia de inso ao redor, cheia de coisa que afoga essa árvore, ela não tem como crescer. Ela não tem como se desenvolver. Então, os incêndios estão sempre afogando aquela árvore. No momento que você tira os incêndios, que a cultura é: vamos deixar isso limpo, não precisa ter incêndio, vamos ser resolvedor, vamos ser solucionador, aí não tem mais incêndios. Aí essa árvore vai dar frutos e vai ser frondosa, não é? Exato. Assim, ó, não vamos passar a ideia de que eu vou zerar os incêndios. Eu não vou zerar, só que eu vou aprender com eles. Aconteceu um imprevisto, aconteceu um incêndio, o que eu vou fazer? Vou apagar. Tem jeito. Vamos imaginar assim, ó. Não vai deixar o problema lá. Não. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar, né? Isolando antes de qualquer coisa. Pegou fogo aqui, um incêndio. Fogo, literalmente. O que a gente tem que fazer? Pega o extintor e sai apagando. Primeira coisa. Porque não vai melhorar. Se eu deixar queimar, não vai melhorar. Então, apaguei. Beleza. Mas depois, tá? Apaguei, tá tudo controlado, maravilha. Ninguém tá ferido, ninguém morreu. O que a gente vai fazer agora? Vamos entender por que pegou fogo. O que foi? Foi um curto-circuito aqui que estava mal isolado, aqui um negocinho, aqui um combustível. Legal, como que a gente faz para que isso nunca mais aconteça? Vamos revisar as outras salas para ver se não vai acontecer lá também pelo mesmo problema que estava aqui. Então, já previne. Já previne. Então, trazendo essa comparação para os problemas numa empresa, que são os incêndios, é isso. Deu um problema lá, alguém furou um prazo, alguém quebrou uma máquina lá. Por que isso aconteceu? Resolvi. Mas depois de resolver, por que isso aconteceu? Como eu faço para prevenir que isso não aconteça novamente? Então eu estou gerando o quê? Uma cultura de que incêndio somente inédito. Então, Cris, a gente entrou nesse tema para falar assim, quais são os sinais de que realmente uma empresa só tá dando trabalho? Vamos pontuar os sinais aqui para ficar mais claro. Terceiro sinal, não tem tempo para pensar algo diferente. Não tem tempo para assumir um novo projeto, não tem tempo para testar algo, de fechar um novo acordo, um novo fornecedor, um novo parceiro. É um sinal de que a empresa só está dando trabalho. Quarto sinal, esse é o mais nítido, o mais fácil, que é o quê? Estagnação. Olha o teu faturamento. Olha os últimos 12 meses. Olha os últimos 24 meses. Como que ele tá? Tá crescendo? Ou tá ali oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas não sai daquela média? Se não sai da média, estagnação. Se tá estagnada, é uma empresa que só dá trabalho. Não tá gerando riqueza. E vamos já entrar direto com o último sinal que eu acho importante. Férias. Como que é as tuas férias? Você consegue sair de férias com o celular desligado? Consegue?
Consegue ser de férias sem abrir um e-mail, sem chamar o WhatsApp ali a tua equipe? Consegue? Sabe o que eu acho muito importante essa das férias, Campa? Fala aí. Porque tem muito empresário que diz assim: eu gosto de trabalhar. Meu prazer, meu anti-estresse da minha vida, junto com os estresses, é trabalhar. Não tira meu trabalho porque eu morro. Legal. Eu digo isso Eu também. também. Não tira meu trabalho porque eu morro, eu faço o que eu amo. Então, se a gente faz o que a gente ama, se a gente construir uma empresa em cima daquilo que a gente gosta de trabalhar. Mas tem uma placa, tem um marco. Se você consegue tirar férias sem o celular, sem as pessoas ficarem te chamando, quer dizer que a tua empresa funciona sem depender dos donos ou dos principais líderes, não é? Não Total. estão chamando, eles sabem resolver. A empresa consegue funcionar no piloto automático. E isto é um sinal de equity, de que essa empresa é vendável, como você falava antes. Então, isso é muito importante. Se você nunca consegue tirar férias, e só falo do que eu já vi. Empresários que estão há 18 anos no mercado e nunca tiraram férias, criaram os filhos e nunca entraram numa piscina com os filhos, a não ser que seja lá no final de semana, se der, isto é um problema. Porque essa empresa não tem equity. Essa empresa é uma criancinha grande de 18 anos que ainda não desmamou. Então é muito complicado, né? Mas então, justamente isso. Eu, por exemplo, eu amo trabalhar. E a minha cabeça de empresário, minha cabeça de mentor e minha cabeça de investidor não me permite, às vezes, desligar. Mas por quê? Porque eu tô de férias, tô pensando. E eu e você, a gente sabe, a gente tira várias férias. Eu não consigo ficar fora de casa mais do que uma semana. Pra mim é um estresse. Não é questão de não posso. Posso, mas eu gosto da minha cama, gosto de estar na minha casa. A gente é assim, né, Cris? Então a gente assim. tira férias, relaxa, descansa, não fica conversando com a equipe, mas fica ali pensando, natural. Você vê um negócio, vai num hotel, vê um negocinho legal no atendimento. Opa, isso aqui é bacana. Vou levar lá pro pessoal que tá comigo, que tá no Stratis, que tá no M Black. Ah, isso aqui tem um negócio aqui diferente. Opa, quem sabe que isso não é uma ideia legal para implementar também? Então, isso faz parte. Agora, pô, eu saio de férias e eu quero, de repente, pegar meu celular e mandar um WhatsApp pra minha equipe. Gente, tive uma ideia aqui, que tal implementar tal coisa? Tudo bem? Tem algo de errado nisso? Não tem nada de errado. Agora, o que é errado? Não, peraí, agora a gente vai sair, a gente vai caminhar na praia, aí eu tô lá caminhando, alguém me chama, posso dar desconto? Ah, pode dar no máximo tanto. Ah, aí vem outra mensagem, o cliente recusou esse desconto, posso fazer tanto? Aí eu dou outra mensagem. A máquina quebrou, pera aí que eu vou ligar pro fornecedor. Ligo lá. Cara, não tem sentido. Aí você não tá relaxando. Trabalhando na praia. Tá trabalhando na praia. Então, trabalhando nas férias, né? Uma coisa é você não desligar, ficar ligado no teu negócio, ficar ligado tendo novas ideias. E eu, quanto mais oxigênio, mais ideias eu tenho. É meu modus operandi. Entende? Mas o que é errado? Errado é a tua empresa parar porque você não tá ali para dar um comando, dar uma ordem e deliberar sobre um determinado assunto. Ou porque as pessoas não têm critérios, não têm indicadores, não têm processos e elas não sabem fazer o trabalho delas sem ter comandos. Exato. Ou sem ter autorizações. Mesmo que seja um líder. É. E às vezes tem isso. O líder chama. Não, o líder chama, mas às vezes o líder é aquela pessoa que ela fica dando comandos. O líder também não é para dar comandos para as pessoas, não é para estar cobrando, não é isso. Por quê? O líder saiu, e quando o líder tirou férias? Engraçado que líder tira férias de 30 dias, né? É. E líder você não pode chamar quando tá de férias. Você, todo mundo chama. O líder, não. Você não pode chamar o líder. Não pode deixar o colaborador que tá embaixo, o liderado, chamar o líder. Não pode deixar ele trabalhando nas férias. E aí? Como é que você faz? Quem que tá lá suprindo isso? Adivinha. Começa com D e termina com ONU, né? É ele que tá lá resolvendo tudo. Então, isso é um sinal claro de uma empresa que tá dando trabalho. E essa é uma questão bem forte, né, Campa? E o que impede a empresa de gerar riqueza, então? Bom, aí são vários aspectos. E para mim começa pela peça principal. O dono. O dono não está desenvolvendo uma liderança forte. Liderança fraca é um sinal de empresa que só dá trabalho. Então, o que impede? Basicamente, o que impede uma empresa de sair daquela zona do trabalho, de gerar só trabalho para o empresário, para ir para a zona da riqueza, começa com uma liderança fraca. E por liderança, eu queria espremer um pouquinho esse assunto. Liderança numa empresa não é só os líderes, só os gerentes, só os encarregados. Começa de cima para baixo, é uma pirâmide, né?
uma pirâmide que vai vindo. Dono no estratégico, tático, ali embaixo, as pessoas. Então, a liderança fraca, ela faz com que você crie pessoas dependentes. Pessoas que estão ali simplesmente como braços e pernas. Então começa aquela cultura, o empresário resolve tudo, aí ele começa a contratar gerentes, os gerentes fazem tudo, resolvem tudo, vão criando as pessoas com essa cultura. Não, aqui você tem que fazer tudo. Então as pessoas, elas são muito mais operacionais do que táticos. Você coloca um gerente, ele está no operacional. E normalmente, Cris, qual que é o critério normal, o critério comum para se promover gerentes numa empresa que você dá trabalho? Você sabe quais são os critérios? Qual? Tem 2, tá? O primeiro, se promove aquele mais antigo. Não, esse cara tá comigo desde 1900 e antigamente, então é esse cara que eu vou promover, porque sabe tudo, promove esse cara. Segundo critério, promove o que mais sabe fazer, o que mais faz bem feito, o que mais faz rápido, o que mais tem qualidade na execução. E aí, olha só, olha o que acontece. O camarada chega para essa pessoa, chama ele na sala, o empresário chama ele na sala e diz assim, ó, tô pensando em passar você a gerente. Sabe o que passa na cabeça dessa pessoa? Gerente, que legal, cara, eu vou ganhar mais e vou ter status. Aquele meu coleguinha não vai mais ser colega, eu vou ser chefe dele. Lá fora eu vou no bar e vou bater no peito, eu sou gerente da minha empresa. Sabe o que não passa na cabeça dele? Eu sei. Não passa que ele vai ter que sair da execução e ele vai ter que estar liderando pessoas. Então, o que acontece? Um critério principal que normalmente é negligenciado por empresários. Eu preciso promover a cargo de líder quem sabe liderar. E muitas vezes não significa que a pessoa que mais sabe executar sabe liderar. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que aquela pessoa que mais executa é a pessoa que ama executar, mas ela quer o salário de gerente. Ela quer o status de gerente. Ou não quer nada, simplesmente foi imposto para ela que ela seria bom para ela ser gerente, mas ela nem pediu se ela queria. Foi igual abaixo. Acontece. Então, o que acontece? Quando você promove gerentes que estão ali na execução, você acaba tendo operários caros na empresa e ninguém gerenciando. E quando não tem ninguém gerenciando, quem é que acaba tendo que gerenciar? Quem é que acaba tendo que se meter? Começa com D e termina com ONU. O dono. E ainda. Sabe quem que gerencia muitas vezes, Campa? O cliente gerencia. Ah, o cliente gerencia. O cliente manda e desmanda, porque não tem um líder. As regras é dele. Ele que dá os comandos lá e diz: pra você vender pra mim tem que ser assim. Pra me entregar tem que ser assim. Não quero nesse dia, não quero nesse horário, não quero desse jeito, quero que mude aqui. Então, o que acontece? O comando de uma empresa nunca fica solto, né? Sempre tem alguém mandando. Pode ser de dentro ou pode ser de fora. Pode ser de fora. Pra mim, uma coisa assim, tá falando de chegar a me dar comichão. Que eu vejo muito disso quando eu falo com os líderes dos estrates. As pessoas são colocadas como líder sem a preparação para ser líder. E pior, muitas vezes são colocadas para ser líder sem nem ser institucionalizadas no cargo. Então, o dono da empresa ou o superior desse líder diz para ele: você vai ser líder, tá bom? Vai te preparando. Mas não conta para os colegas que ele não é mais colega, agora ele é líder. Líder está acima. Líder, muitas vezes, vai treinar os colegas, vai fazer o alinhamento com os colegas. Agora, não são mais colegas, são com os liderados deles, né? Ele vai entender como é que funciona aquela equipe para ele poder fazer a liderança. E o principal, que você já falou e eu quero enfatizar aqui, a pessoa está saindo deste cargo, está sendo demitida deste cargo de executor e ele passa a ser contratado no cargo de líder. Então, ele não pode fazer mais as coisas que ele fazia antes. Estas são as funções novas dessa pessoa. E muitas vezes ele nem sabe o que são essas funções de líder. Ele não entende o que faz parte da função de líder, não é? Então, e sabe um negócio que eu descobri também recentemente sobre isso? Sobre aquele líder que assume o cargo de liderança e não é comunicado para a equipe? É a distorção do conhecimento do empresário referente ao papel do líder. Na cabeça desse empresário que fez isso, promoveu alguém a líder e não comunicou, não disseminou isso na empresa, eu quero alguém que fique ali monitorando, me entregando, contando as fofocas, contando os problemas.
Eu já vi Sério muito, isso? sério, eu já vi muito isso, Cris. Muito empresário falou pra mim, não, é que eu não comunico a equipe, porque se eles souberem que ele é líder, eles não vão contar as coisas pra ele, assim ele vem e me traz. Mas Sim. aí ele vai ser líder do quê? Ele vai ser só um fofoqueiro, Vai não ser um só líder. fofoqueiro, um leve e traz. Um leve e traz. E Gente. isso é mais comum do que você pensa. Eu descobri não faz muito isso. Pra Fiquei mim foi passada com essa informação. Eu juro. Pra mim foi um choque também, mas eu descobri isso. De verdade. As pessoas fazem. Tu vê a ideia distorcida, que é isso, tá? Em vez de unir a equipe, quer dividir. Então, justamente isso, tá? Isso que tá impedindo a empresa de sair da zona de trabalho e ir pra zona da riqueza. A falta de liderança. A falta de liderança. É aquela pessoa que era pra ser líder, que virou o fofoqueiro ali, ele não vai aguentar muito tempo. Claro que não. Ele vai se encher o saco daquilo ali. Pressão, né? Pressão. É meio que um traíra perante o time. Não tem como ele isso mesmo. funcionar. Dependendo dos valores pessoais que ele tem, ele vai se sentir mal fazendo isso. Começa assim, ó. Que tipo de pessoa vai aceitar isso? Seu leva e traz. Começa por aí. Não aguenta. Uma pessoa muito. boa aguenta muito pouco. De Não valores aguenta de muito. verdade, aguenta muito pouco. Eu acho que isso daria um podcast, né? Só esse tema daria um podcast. Com certeza. E aí ele vai pedir pra ir embora e vai sobrar pra quem? Adivinha. Aquela pecinha, né? Aquela pecinha Aquela chamada... pecinha. Como é que é? Começa com D e termina com ONU. Exatamente. Mas outro ponto que é impeditivo, falta de processos padronizados. Sim. Por quê? Se não tem processo, cada um faz do seu jeito, cada um improvisa, cada um dá a sua solução. Aí você tem gente que produz 10, outro que produz 3. Aí você não entende por quê. Aí sai aquele que produz 10, fica só aquele que produz 3, você não consegue replicar. Culpa o mercado, culpa todo mundo. Empresa que está dando trabalho. Assim como a equipe errada. Pessoas contratadas erradas. Um negócio, inclusive, que foi um podcast que a gente já fez, que está aí gravado, é aquela questão de que não é a empresa que se adapta às pessoas, é as pessoas que têm que se adaptar à empresa. Então, quando tem uma equipe errada, é algo que eu vejo muito no dia a dia. É a gente contratando as pessoas para fazer 10 funções, 10 responsabilidades, a pessoa só consegue dar conta de 3. Não, então esse cargo muda, passa aquilo pro fulano, passa aquilo pro Beltrano. Então a equipe não vai se desenvolvendo. As coisas não vão acontecendo, a empresa está simplesmente se adaptando todo santo dia. E aí não tem regras, não tem processos, não tem métricas, não tem medições, as pessoas não se entendem, aquela empresa vira uma empresa zoada. E eu vou te dizer, ninguém quer trabalhar em empresa zoada. Não. Aí dizem uma frase que eu vou puxar esse assunto. Puxa aí. Dizem uma frase por aí, se você estiver falando isso por aí, ó, escuta o que eu vou te dizer. Não tem gente boa para contratar. Mas por que não tem gente boa para contratar? Porque ninguém quer trabalhar em empresa zoada. Ah, mas não tem nas empresas do meu amigo, do meu parceiro, do meu primo, do meu irmão, não tem também. Mas aí são empresas que geram riqueza ou empresas que geram trabalho? Pois é. Para as empresas que geram riqueza, tem gente boa querendo trabalhar, sim, sobra currículo. Sobra gente querendo trabalhar. A gente abre uma vaga lá na Viva Positivamente, aqui na Viva Positivamente, na nossa empresa, e chega a ter 120, 130 pessoas querendo trabalhar naquela vaga. Gente boa. Gente boa. Não é porcaria, não. Não. Por Gente quê? qualificada para vaga. Sabe contar, sabe divulgar vaga, sabe reconhecer. A empresa é boa de trabalhar, as pessoas têm processo, têm padrões. Cresce. Esse é o jeito certo de contratar. E os Strates também. E os Strates Aqueles também. que fazem parte do nosso programa de reestruturação empresarial, tem muitos que dizem assim, ó, há muito tempo eu não tenho turnover na minha empresa, não tenho rotatividade de pessoal. Então as vagas, os currículos, os currículos que chegam são excedentes. São excedentes. Fica ali na reserva para se um dia eu precisar. Ou no momento que eu começo a ampliar o meu quadro de funcionários, porque a minha empresa está crescendo. Porque eu não tenho rotatividade alta, não. Então tem gente boa pra trabalhar. Esse é um indicador, Cris. Porque eu acho que é o comentário que eu mais ouço nas redes sociais. Que todo dia sai conteúdo aqui, principalmente no Insta, no YouTube, sai conteúdo nosso aqui. E o comentário que eu mais ouço é: ah, mas é que não tem gente, abre vaga, não aparece ninguém, mas o mercado, mas a geração Z. Cara, pra mim a pessoa que tá comentando isso, ela tá dando... É que eu não posso falar pra pessoa diretamente, né? Espero que até essas pessoas ouçam esse podcast, assistam. Mas quando a pessoa tá falando isso, pra mim ela tá me dando um atestado. A minha empresa só gera trabalho, não gera riqueza. E por quê? Eu sei que, pô, cara, ele não tá atraindo as pessoas certas, ele não tá preocupado com isso. Então esse é o ponto.
Esse é o ponto que eu queria falar. Isso, as pessoas erradas, elas geram essa dependência. E tem muita gente com pessoas erradas, com limitação para trocar, a pessoa não dá certo, tá ali 2 anos, o camarada não aguenta mais aquela pessoa, ele não demite, às vezes lembra do passado, mas a pessoa precisa. A empresa não é ONG. As coisas têm que acontecer numa empresa. Se a pessoa tá ali e não dá resultado, cara, o que tá fazendo com aquela pessoa? Tá insistindo por quê? Ou ela tá no cargo errado, ou ela nem deveria estar na empresa. Começa por aí. Posso contar um caso disso? Pode. Eu atendi um empresário outro dia nos nossos programas de acompanhamento de reestruturação que tinha uma pessoa na empresa, a líder estava falando comigo, né? A líder de um setor. Ela disse, olha, no meu setor são tantas pessoas e uma pessoa a menos faz falta. E eu tô com um problema muito sério lá. Que tem uma da nossa equipe, uma pessoa da nossa equipe, ela separou. Então a gente ficou preocupado com ela porque ela estava emocionalmente instável. E aí nós seguramos as pontas por aqui, dividimos o trabalho dela, só que a gente faz muita hora extra e a gente não aguenta mais de tanto trabalhar porque ela está fazendo falta. Ela vem trabalhar 1, 2 vezes por semana agora por esses dias e está incomodando pra caramba a equipe. Aí eu perguntei para ela, mas há quanto tempo isso vem acontecendo? Ela me disse, escuta essa, ela me disse que há 2 anos. Há 2 anos tem uma pessoa que não se preocupa com a empresa, que não foi se trabalhar emocionalmente perante os problemas dela e deixou com que várias pessoas da equipe tivessem que trabalhar demais por conta de uma pessoa que não estava fazendo o seu trabalho, nem vindo trabalhar. Faz sentido isso na tua cabeça, Campa? Nenhum sentido. Mas é mais comum do que você pensa. Então, equipe errada. Equipe errada gera isso. Gera mais trabalho do que gera riqueza. Como que uma empresa vai crescer? Porque às vezes não é uma pessoa. Você ficou sabendo de uma pessoa naquela empresa. Exatamente. Porque uma líder te reportou daquele setor. Agora, eu aposto com você que se você falasse com todos os líderes, você ia ver reclamações parecidas. Por que isso? Porque é uma cultura. Uma cultura de aceitar pessoas erradas. Você pegou e apertou num ponto que realmente ele é extremamente importante. É aceitar o problema. E sabe o que mais me incomoda em aceitar o problema, Campa? É que quem aceita o problema diz para os ruins que aquilo que é errado é permitido dentro da empresa. E conta para os bons que aquilo que é errado é permitido dentro da empresa. E os bons vão dizer assim, eu não me encaixo aqui, porque a empresa aceita os errados e eu estou incomodado com isso. Tchau, patrão, por R$100 eu vou embora. E ele não fala, né, por que ele saiu. Não. Pra ele, é que eu arrumei uma oportunidade, que isso e aquilo. E aí a empresa tem turnover alto e não entende por quê. Os bons vão embora por causa dos maus que são permitidos. Exatamente. Agora, outro ponto também, Cris, que eu acho assim, ó, que trava muito essa questão da empresa ser uma empresa que gera riqueza e gera somente trabalho. Que é o quê, ó? O foco principal no curto prazo e não olhar tanto para o longo prazo. Quando não se tem planejamento numa empresa, e planejamento o que é? Deixa eu olhar lá na frente. Deixa eu olhar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, onde que eu vou chegar? Se eu tô só focado no curto prazo, o que eu tô fazendo? Eu tô focado em resolver aqueles problemas que vão surgindo. Tô focado em simplesmente vender um pouquinho mais, pagar uma conta, melhorar um pouquinho aqui. Então eu tô travando o crescimento da minha empresa, eu tô travando essa geração de riqueza. Porque se eu tô olhando lá na frente, se eu tenho metas desafiadoras, se eu tenho objetivos grandes para alcançar, eu preciso automaticamente estar contratando mais pessoas, eu preciso automaticamente estar desenvolvendo novos líderes, automaticamente preciso olhar para os meus processos, ter indicadores diferentes, ter uma gestão diferente, trazer inteligência de fora para o meu negócio. Então eu consigo realmente fazer com que a minha empresa se desenvolva e cada vez mais ela gere uma estrutura, gere um patrimônio real para mim. Mas esse é um foco. O foco de olhar para o futuro da empresa. Quando o empresário está com foco em resolver o problema do dia, ele nunca vai conseguir enxergar para o futuro. Não tem como. Assim, ó, é um negócio que quando é que eu aprendi isso? Olha que doido isso, né? Porque eu acredito assim, ó, Cris, a pessoa que tem uma boa capacidade de aprendizado, ela tira qualquer experiência e ela leva aquilo para a vida dela. E eu aprendi assim, eu gosto muito de andar a cavalo, ando bem menos do que eu gostaria, mas eu amo andar a cavalo. E toda vez que você anda num cavalo, você monta num cavalo, o cavalo ele vai para um lado que você olha. Olha que doido aí, que doido é isso. Quem anda de cavalo aí,
que vai concordar comigo. Ele vai pro lado que você tá olhando. Não sei se a gente acaba puxando as rédeas para aquele lado, o que acontece, mas o fato, se você olhou para tua esquerda, ele vai para esquerda, olhou para direita, ele vai para direita, olhou para frente, ele vai para frente. E ele nem tá enxergando Ele onde não você tá tá enxergando. olhando, porque ele também tá olhando pra frente, Mas né? o que significa isso? É o meu foco. Sim. Mas o que isso tem a ver com uma empresa? A empresa, ela vai pro lado que você tá olhando. Hoje de manhã, por exemplo, hoje de manhã eu fiz uma reunião estratégica com uma membro do Stratis e ela me falando assim, ó, não, porque agora a gente tá vivendo um momento que tá nos procurando muito cliente pessoa física. Então a gente está contratando gente para atender pessoa física, mas essas pessoas são mais caras, pessoa física dá mais trabalho, paga menos. Tá, mas legal, mas por que você está focando em pessoa física? Não, é que tá vindo muita pessoa física. Aí eu perguntei assim, mas e o foco da empresa? Deixa eu te perguntar, o foco é pessoa física ou é pessoa jurídica? Não, a gente atende os dois. Legal, não quero saber quem você atende, quero saber qual é o teu foco. Não, meu foco é pessoa jurídica. Caramba! Então, o que ela tá fazendo? Nitidamente, ela tá me dando um recado. Eu tô abrindo mão do meu plano B para me adaptar ao que tá vindo. Ou seja, eu quero ir para a esquerda, levar meu cavalo para a esquerda, mas eu fico olhando para a direita. Para onde que ele vai? Pro lugar onde você tá olhando. Pro lugar que eu tô olhando. Então, ela tá olhando para pessoa física, tá vindo pessoa física. Não tem um marketing de atração, não tem uma venda, tá estruturando uma equipe para atender um tipo de cliente que ela não quer atender. Então, isso é o foco que você sempre fala. Ela tá deixando de olhar pro ponto B, que é onde o empresário deve estar levando a empresa, é isso? Exatamente esse ponto, tá? Ela não tá olhando pro ponto B, mas ela tá olhando pro que tá vindo. Tá olhando pro curto prazo. Aí ela tá gerando um plano B, C, D para resolver os problemas da empresa e gerando incêndios, gerando mais gente nova, mais gente para ser treinada, mais problemas que tá tirando ela do foco, que é de ganhar dinheiro de Tá verdade. desviando do ponto B. Tá desviando da riqueza. Tá desviando a riqueza. Então, esse é o grande lance da coisa, ó. Quando eu defino o meu ponto B, onde que eu vou chegar? Todas as decisões, elas são baseadas com base nisso. Vou pegar o exemplo dessa minha cliente aí. Uhum. Se o ponto B dela fosse, eu preciso atender 5.000 CNPJs. Este é meu plano, tá? Vou atender 5.000 CNPJs. Aliás, esse é meu plano não, essa é a minha meta. Tá? O meu ponto B. Beleza, qual que é o caminho para isso? É marketing, é estratégia de vendas, é isso. Desenhei um caminho para isso. Legal. Tudo que surge na frente, não, agora surgiu 10 pessoas físicas. Eu vou olhar para essas 10 pessoas físicas? Cara, não. Isso não me leva lá pro meu ponto B. Não. Não me tira do foco. Então, é isso que eu tô falando, tá? Quando eu tô com foco no curto prazo, eu tô abrindo mão do meu longo prazo. Então, eu tô gerando trabalho. E é interessante como quando a pessoa está gerando esse trabalho extra, esse exemplo que você disse de atender CPF, que não é a especialidade deles, e engraçado é que isto de tirar o olho do foco, de tirar o olho de onde a pessoa deve ir, a empresa deve ir, ela começa a ter prejuízo. Porque muitas vezes contratar essa mão de obra mais cara que você falou, atender esse cliente que não é foco da empresa, gera uma estrutura toda que pode estar fazendo com que a empresa gaste dinheiro em vez de ganhar dinheiro, porque não é medido. Ah, mas o cliente chegou, eu tenho que atender. Será que tem que atender mesmo? É uma das coisas que eles costumam de falar assim, ó, que gera muito incêndio na empresa é quando eu digo sim, quando eu deveria ter dito não. E o caso dela é exatamente isso. Ela está dizendo sim enquanto ela deveria dizer não. Ela está redesenhando toda a empresa para ir para um caminho que não é o caminho que ela quer. Simplesmente para aproveitar o que está vindo. Ou seja, o curto prazo. Então, olha só. Olha como isso tudo é relacionado. Uma das coisas assim que realmente eu acho que trava, que faz a empresa ficar nesse limbo de trabalho, retrabalho, estresse e pouco nível de riqueza, é eu medir a minha empresa pelo faturamento. Ah, concordo plenamente. Porque eu já trazendo esse gancho dela, tá medindo pro faturamento, não, que tá me dando um faturamento legal. Mas não tá vendo nem quanto sobra de dinheiro no final do mês ou no final do exercício? Então, exatamente. Mas isso é muito diferente. Uma coisa é patrimônio, outra coisa é faturamento. O faturamento de uma empresa, ele tem que gerar patrimônio para aquela empresa.
Ou seja, como que eu gero patrimônio? Eu gero patrimônio através do lucro, que é o que eu reinvisto. Aí eu gero um patrimônio. Então, patrimônio o que que é? Instalações, maquinário, prédio, veículo, móveis. Isso é um patrimônio. Se eu não consigo aumentar esse patrimônio, se eu só tenho faturamento, esse faturamento não gera um lucro que faz eu colocar em ativo real da minha empresa, eu não consigo medir o tamanho dela. Então eu não tenho um equity. Eu tenho simplesmente um esforço que depende de mim. Isso é uma das grandes diferenças. Exatamente. Equity. Valor que aquela empresa realmente vale para o mercado. E eu proponho um desafio, Cris. Um desafio para quem está assistindo esse podcast. Que é justamente isso. Fazer uma pausa estratégica. Parar, pensar e se perguntar assim, ó. Eu estou realmente gerando um legado com esse negócio? Eu estou realmente deixando um patrimônio que vai ficar para os meus filhos, vai ficar para os meus netos? Ou eu estou simplesmente trabalhando hoje para salvar meu mês, para manter minha estrutura? Esse é o pensamento. Estou gerando uma riqueza ou estou só fazendo correria? Estou só gerando trabalho. Você concorda comigo? Por isso que é muito ruim a gente dizer assim, eu tenho orgulho de trabalhar demais. Eu tenho orgulho de trabalhar inteligente. De trabalhar demais eu tenho vergonha. Porque quer dizer que eu estou trabalhando onde não deveria estar trabalhando. Aí é ruim. É aquela diferença do ocupado e o produtivo, né? Sim, O sim. produtivo, ele pensa, toma decisões, faz coisas que gera resultado, que ecoa a longo prazo. O ocupado, ele faz coisas que resolve no momento. Essa é a principal diferença. A diferença é que faltou pausas estratégicas. Faltou pausas estratégicas. Pausa estratégica é um conceito que você tem que adotar todo santo dia, todo momento. Fazer uma pausa estratégica. Inclusive, Cris, fazer uma pausa estratégica para solicitar uma reunião de diagnóstico com a nossa equipe, com um dos nossos especialistas, e entender onde que você está pecando, entender se está sendo só trabalho ou se está tendo uma empresa que gera riqueza para você. Exatamente. Essa pausa estratégica é primordial para você realmente poder ver se a tua empresa está indo para o lugar certo ou só está te dando trabalho. Pode ser que a pessoa já tenha, você que está aqui assistindo a gente já tenha entendido que está te dando trabalho ou está gerando riqueza. Mas quer que gere mais riqueza do que trabalho? Vamos fazer ela trabalhar direito. Exatamente. E na verdade a gente faz, né, Cris? Lá no Stratis, o Stratis é um programa onde a gente consegue acompanhar os empresários, a gente consegue definir um plano customizado e ajudar o empresário no passo a passo, tudo que ele tem que fazer para que ele consiga realmente ter uma empresa que cresça com mais lucro, com mais liberdade. E justamente isso é gerar riqueza para uma empresa. Para uma empresa, mas também para ele. E para isso é muito fácil, é só solicitar uma reunião de diagnóstico, entender, falar com um dos nossos especialistas e entender se tua empresa está no rumo da riqueza ou está no rumo do retrabalho, do mais trabalho, né? E a gente não estaria aqui falando a respeito de empresas que realmente dão resultados, que você fazer a tua empresa crescer com mais lucro e liberdade, se a gente não soubesse te entregar isso de verdade. Então, como a gente está aqui com essa experiência, já tem mais de 4 mil empresários que a gente ajudou a fazer com que eles cresçam com mais lucro e liberdade, estamos à disposição. Exatamente. Eu queria só deixar um recado final aqui, Cris, que eu acho que é um ponto bem importante para você, empresário, para que você possa parar e possa entender isso aqui, ó, tá? É você fazer pausas estratégicas e você entender o seguinte, ó, que o valor de uma empresa não é medido pelo faturamento de uma empresa. O valor de uma empresa ele é medido pelo quanto a sua empresa vale sem você. Isso é ter uma empresa que gera riqueza. E eu quero te convidar para realmente fazer as pausas estratégicas na tua empresa para que ela tenha muito mais valor no mercado, você tenha muito mais paz, muito mais alegria em chegar de manhã cedo na tua empresa e orgulho dela, né? E principalmente a tua família ter orgulho do empresário que você é. Isso é que vai fazer a diferença. E se para você realmente teve valor esse nosso podcast, esse conteúdo que você está recebendo agora, eu vou te fazer um convite. Curte, compartilhe esse podcast, você pode estar aqui no YouTube ou pode estar no Spotify, encaminha para outros empresários que precisam desse conhecimento.
Isso é um movimento que nós estamos fazendo, um movimento de melhorar a economia do país através do bom empreendedorismo. Porque se você me ajuda a ajudar outros empresários, a gente ajuda a família desses empresários, a gente ajuda os funcionários desse empresário, a família dos funcionários desse empresário, os clientes desse empresário, e é assim que a gente muda a economia do Brasil através do bom empreendedorismo. E você faz parte dessa causa, você faz parte desse movimento que nós estamos fazendo com que seja cada vez maior, cada vez mais forte. Vamos lá, compartilha, curte, comente, segue o nosso canal e faz um pouquinho para poder ajudar com que realmente essa onda fique mais forte. Aplicando o conceito de pausas estratégicas para você parar, pensar o estratégico, fazer sua empresa crescer com mais lucro e com mais liberdade. E assim vamos encerrando então mais uma edição do Pausa Estratégica. O nosso forte abraço e o desejo que você viva Positivamente.